Presta atenção nessa mensagem porque ela pode abrir seus olhos hoje. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola poderosa que fala diretamente com o nosso tempo. A parábola do trigo e do joio. Jesus diz que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Ele plantou trigo, algo bom, algo que daria fruto e alimentaria muitas pessoas. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando as plantas começaram a crescer, apareceu também o joio no meio do trigo. Então os servos do dono da plantação foram até ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde veio esse joio? E o dono respondeu: um inimigo fez isso. Olha que forte isso. Jesus deixa claro que existe um inimigo trabalhando escondido. Nem tudo que cresce ao nosso redor foi plantado por Deus. Às vezes você olha para situações da vida, para pessoas, para ambientes e pensa: mas como isso apareceu aqui? Como isso entrou na minha vida? Jesus já explicou isso há mais de 2000 anos. Existe um inimigo que trabalha no silêncio, que age quando as pessoas estão distraídas, que planta confusão, divisão, mentira e pecado no meio daquilo que Deus começou. Então os servos perguntaram ao dono do campo: o senhor quer que a gente arranque o joio? E o dono respondeu algo surpreendente: não. Porque ao arrancar o joio, vocês podem acabar arrancando também o trigo. Deixem crescer juntos até a colheita. Isso ensina algo muito profundo. Nem tudo que parece injusto será resolvido imediatamente. Muitas vezes Deus permite que certas coisas permaneçam por um tempo, não porque Ele não vê, não porque Ele perdeu o controle, mas porque existe um tempo certo para separar as coisas. O trigo e o joio podem parecer parecidos quando estão crescendo, mas quando chega o tempo da colheita, fica claro quem é quem. O trigo produz fruto, o joio não. O trigo se curva quando está cheio, o joio permanece vazio. E Jesus continua explicando que no final dos tempos haverá uma separação. O trigo será recolhido no celeiro e o joio será queimado. Ou seja, Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido diante dele. Muitas vezes a gente fica angustiado olhando para o mundo e perguntando: por que pessoas que fazem o mal parecem prosperar? Por que a mentira cresce? Por que a injustiça parece avançar? Jesus já respondeu isso nessa parábola. O campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino. O joio são os filhos do mal. E por um tempo eles crescem juntos. Mas a colheita está chegando. Existe um dia marcado por Deus em que tudo será revelado. Aquilo que é verdadeiro vai aparecer. Aquilo que é falso vai cair. E aqui está uma reflexão muito séria para cada um de nós. Que tipo de semente nós somos nesse campo? Trigo ou joio? Porque não adianta aparecer por fora. O joio também cresce, também ocupa espaço, também parece planta, mas não produz fruto. Deus não olha a aparência, Deus olha a essência. O trigo produz vida, alimenta, sustenta. Quem vive com Deus produz amor, verdade, misericórdia, fé, esperança. Agora o joio produz divisão, orgulho, mentira, maldade, e Jesus deixa claro que no final haverá separação. Não será a opinião das pessoas que vai decidir isso, será o próprio Deus. Por isso essa mensagem é um alerta e também uma esperança. Alerta porque cada pessoa precisa olhar para dentro de si e decidir que tipo de vida está vivendo. Esperança porque quem permanece fiel, quem continua sendo trigo mesmo no meio do joio, será honrado por Deus. Talvez hoje você esteja cercado de situações difíceis, de pessoas complicadas, de ambientes onde parece que o mal está misturado com o bem. Não desanime. Deus está vendo. Deus conhece quem é trigo de verdade. Continue firme. Continue fazendo o bem. Continue buscando a Deus. Porque quando chegar o tempo da colheita, aquilo que Deus plantou na sua vida vai ser reconhecido. E Jesus termina dizendo algo poderoso. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso significa que quem escolhe viver com Deus não ficará escondido para sempre. No tempo certo Deus levanta, Deus honra e Deus revela quem realmente pertence a Ele. Então guarda essa mensagem no coração. Permaneça sendo trigo, mesmo quando o campo estiver cheio de joio, porque a colheita de Deus sempre chega. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.